Meu nome é Marta Esfredo, eu assino a coluna Mais Economia aqui em Zero Hora desde 2014. Eu tenho 53 anos e faço economia quase que em full time desde 95, ou seja, 21 anos? 21 anos de economia, gente. Então, assim, a gente aprende bastante nesse período. Então, acho que é isso. Então, a Zero Hora tem uma característica desde maio de 2014, quando o jornal fez 50 anos, o jornal deu uma reorganizada nas suas editorias internas. E um dos, focos que levou a essa reorganização foi tentar apresentar para o leitor as coisas mais como as pessoas dividem o seu dia a dia e não como os jornais tradicionalmente dividiam as suas editorias. Então, com esses critérios, o jornal acabou adotando 4 grandes editorias, que são as editorias de notícias, que trata de tudo que é hard news. Então, dentro de notícias tem política, economia, polícia, mundo, o noticiário hard news de cidade, tipo, teve problema com a chuva, ou teve... Não, na verdade, chuva é sua vida. Enfim, às vezes a gente fica também confuso sobre o que é uma coisa e o que é outra, tá? Mas, regra geral, é assim. O que é hard news é notícias e o que afeta diretamente a vida das pessoas é sua vida. Então, são matérias mais sobre, enfim, questões sobre educação, na sua vida, né? Sobre questões como essa afeta, né, chuva, transtorno, esse tipo de coisa, festa, que também nem só de má notícia vive o ser humano. Então essas são as 2 grandes editorias do dia a dia, e além dessas 2 a gente tem esporte, que é mais do que dia a dia para muita gente, né? Nesse domingo aí teve muita gente quase infartando. E cultura e entretenimento, que é o grande segundo caderno, enfim, tudo que é cultura, tudo que é show, entretenimento, cinema, toda a parte de cultura e entretenimento. Então essas são as 4 grandes. Notícia, sua vida, esporte e cultura e entretenimento. Nessa organização, como é que a economia ficou? A economia manteve essa coluna diária, que eu assino em Zero Hora, mas desde o final de 2014, que é uma coluna que a gente tenta brincar que a coluna é um pouquinho de hard e um pouquinho de soft. Então a gente procura contemplar tanto as coisas que, embora as pessoas não percebam, elas impactam a vida de todo mundo, que são as decisões macro da economia. E a gente procura lidar um pouquinho com soft, porque a gente vê que as pessoas têm muita curiosidade. Tipo, a loja que vai abrir, o restaurante que vai abrir, essa coisa que é soft, mas que tem muito interesse. A gente é com frequência surpreendido pela audiência que essas informações têm no site, por exemplo, né, que é o nosso jeito de medir audiência. Recentemente, por exemplo, 2 informações da coluna foram as informações mais lidas do site naqueles dias. E, claro, as 2 eram nessa parte mais soft,
da economia, porque as pessoas têm curiosidade, né, de saber o que está acontecendo com a empresa, as fofoquinhas da província, como a gente brinca um pouquinho aqui na parte econômica. Então tem essa parte, a parte mais hard news está em notícias, então notícias informa sobre decisões de governo sobre economia, questões que afetam a economia aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem, a partir desse ano, com a definição do novo propósito do jornal e do novo posicionamento de Zero Hora, que é a história do perto junto, né, que é olhar com um olhar mais focado as coisas locais do estado, da cidade, a gente tem dado também mais importância a essas questões da economia local. Até porque a gente está com a economia local bastante precisada, digamos assim, de ter essa atenção, né? A gente está num estado que está com crise nas finanças públicas, parte da economia privada vai bem, mas parte está sentindo muitos efeitos da crise, então a gente está com um olhar um pouco mais atento para isso. Essa parte fica em notícias e em Sua Vida tem outro pedacinho da economia. Então a economia, como vocês podem ver, né, ela não tem uma editoria, mas ela está bem espalhadinha por várias áreas do jornal. Em Sua Vida a gente tem a parte mais pessoal da economia, que é finanças pessoais, e tem uma outra partezinha que é tecnologia, que também é economia. Em vários outros jornais a tecnologia está atrelada diretamente à economia. Então, Sua Vida fica com esses dois aspectos da economia, finanças pessoais e tecnologia. Se a gente for contar, deixa eu fazer um cálculo mais ou menos, a gente tem uns 6 jornalistas trabalhando de forma mais ou menos dedicada à economia em Zero Hora hoje, contando a coluna quem assina sou eu, e eu tenho um assistente, que é estudante e trabalha lá. A gente achou um estudante muito interessado em economia, graças a Deus. É o Leonardo Veselli. O Leonardo é aluno da Unicinos, trabalha lá na coluna. A gente ainda tem em notícias o Cadu Caldas e o Caio Cigana, que são mais ou menos residentes na economia. E em Sua Vida a gente tem o Eric Farina, que faz uma sériezinha que sai toda segunda-feira chamada Encare a Crise, da qual os leitores gostam muito, porque ajuda a lidar com aspectos bem práticos da crise, né? Bem no dia a dia. Assim, tá, e agora o que eu faço que no mês segue terminou meu dinheiro, né? Aquele drama de todos nós nesses tempos. E tem a Paula Minoso, que tem esse olhar mais dedicado à tecnologia, embora tanto o Eric quanto a Paula façam outros temas além desses. Eventualmente, o Caio e o Cadu também, mas então são mais ou menos 6 jornalistas dedicados à economia Zero Hora. Isso. Tem algum dado assim que vocês tenham que apurar e que divulgar todo dia, assim, por exemplo, o valor do dólar? Todo dia tem que dar isso. Tem alguma coisa que vocês têm que todo dia dar? Assim? A gente já teve fase que sim, já teve fase que a gente fazia isso meio que by default, assim. Hoje a gente olha para isso quando esse indicador apresenta uma variação significativa. Assim, a gente não dá o dia que o dólar variou 0,5, porque a gente acha que é consumir recurso escasso, né, de apuração, de edição, de publicação, e não vai mudar nada muito na vida das pessoas. Mas toda vez que esses indicadores diários tem uma variação um pouco mais acentuada, aí sim, aí a gente olha para eles com um pouco mais de atenção. Mas não tem uma obrigação de olhar diariamente para isso, a menos que faça sentido, né? Porque assim, por padrão, por default, a gente acha que não faz mais sentido, né? Aí quem precisa disso tem acesso à informação de maneira mais ágil e mais profunda do que a gente pode oferecer. Então a gente oferece para o nosso leitor, que a gente considera que é um leitor médio, quando isso faz realmente diferença para ele, assim, quando tem uma variação que justifique a gente olhar com mais atenção para esse dado. Como é a interação do público com vocês, assim, em relação a interesse à informação econômica?
Os formas que a gente tem para medir esse interesse, essa interação, ainda não são 100% maravilhosas, mas a gente tem um bom termômetro, digamos assim, na audiência do site. É isso que eu comentei antes com vocês. Que, para nossa surpresa também, isso aconteceu bem recentemente, coisa dos últimos 30 dias, que 2 notas que a Coluna publicou sobre essa parte mais soft da economia, que é a empresa abre, a empresa fecha, vem restaurante, sai restaurante, foram as mais lidas do site naquele dia. É um pouco desafiador para a gente compreender, às vezes, esse interesse, eu confesso para vocês, assim, porque nos surpreende também. A gente imagina que aquilo vai ter uma atenção, que vai ter um interesse, mas não imaginava que fosse ser mais lido do site, por exemplo. Sim. Isso pra gente é bastante surpreendente. E foi num dia bem engraçado, teve um dia que eu acho que teve o dia aquele do pessoal do Aerosmith que estava aqui, teve a clássica matéria que até a gente foi zoado pelos colegas do centro do país, 0 Hora publicando que o pessoal do Aerosmith adorou a costela gaúcha. E eu acho que foi num desses dias em que uma matéria da Coluna foi a mais lida. Então, assim, a concorrência era forte, não era bolinho. Então, a gente percebe que as pessoas têm curiosidade e a gente procura atender essa curiosidade e sempre dá um elementinho a mais, assim. A gente tenta não aprofundar exageradamente, porque também não é o caso. A gente sabe que esse é um público que se interessa por informações mais curtas e mais leves, mas sempre dá um grãozinho a mais de informação quando isso é possível. Tipo, por exemplo, deixa eu tentar citar um exemplo para vocês. Teve um caso bem recente, que eu acho que era um caso de... Outra informação que tem bastante curiosidade, a gente percebe isso pela audiência no site, que é sobre negócios com empresas conhecidas. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Por exemplo, quando houve a venda das operações de distribuição e engarrafamento de Coca-Cola aqui no Rio Grande do Sul, teve muita audiência, tudo que a gente publicava sobre o assunto naquele dia, porque, claro, uma marca super conhecida, faz parte do dia a dia das pessoas, tem impacto na economia do Estado, as pessoas querem saber mais. Então a gente sempre tenta dar um pouquinho mais de informação, levar a pessoa a um outro nível de informação, que é aquele mais básico, sem pesar. Porque a gente também sabe que a pessoa não está exatamente querendo ler um compêndio sobre macroeconomia quando está clicando naquela matéria. Então a gente tenta manter muito esse balanço assim, entre o hard e o soft na coluna e no noticiário. Quais são as fontes mais tradicionais de vocês? As fontes mais tradicionais, a gente sempre gosta da fonte primária, né? Quem está envolvido com o negócio, quem está intermediando o negócio. Mas além das fontes primárias, a gente busca toda fonte que possa enriquecer. Quem pensa sobre o assunto, quem estuda o assunto. Então, os especialistas, as pessoas que pensam em determinado segmento. Por exemplo, lá no caso da Coca-Cola, a gente ouviu... posso contar isso? Certo? A gente ouviu as pessoas em off, porque as pessoas não queriam falar em on naquele momento, mas ouviu todos os especialistas disponíveis no assunto, em varejo, em segmento de bebida. Então a gente vai enriquecendo, vai fazendo a informação em camadas, como a gente brinca, né? Tem a primeira camada, que é a informação primária, crua, sequinha, e depois vai tentando adicionar camadas com especialistas, com pessoas que se dedicam a estudar aquele fenômeno, que aí vai enriquecendo e vai dando um pouquinho mais de informação. E das oficiais, assim, para chegar em números mesmo. Quais sites de dados vocês costumam fazer uma busca maior? É que tudo depende da demanda específica, né? Por exemplo, claro que um dos sites que a gente mais usa é o site do IBGE, porque o IBGE tem pesquisa sobre praticamente todos os assuntos da economia, de inflação a desemprego. Mas Banco Central a gente usa muito, enfim, aí vai depender muito da demanda específica, né? Porque a economia parece ser uma coisa restrita, mas tudo passa, de alguma forma, por dinheiro, por bolso. Então a gente tem, assim, conforme o assunto, a gente vai no site que reúne maiores informações sobre aquele assunto. E o mais reconhecido, sempre partindo desse princípio, primeiro o mais reconhecido. Então, IBGE, Banco Central,
primeiro os mais oficiais, mais à prova de, digamos, números esquisitos. E aí a gente vai, como eu digo, né, vai acrescentando informações, e aí usa todo o arsenal disponível. E quando não conhece, vai procurar, porque às vezes a gente não sabe, às vezes aparece um assunto com o qual a gente nunca lidou, a gente não conhece uma determinada fonte sobre aquele assunto, mas vai buscar. Usa o velho e bom tio Google, a gente tá vendo. Tem como nos contar como funciona, a partir do momento que tu chega aqui, se todo dia tem uma reunião de pauta e a partir disso vocês decidem o tema que vai ser tratado, como vocês escolhem as pautas? Então, o jornal tem uma reunião de pauta diária, assim, ela é feita logo na metade da manhã, e o jornal define os principais assuntos do dia. Mas isso é, digamos assim, muito flexível, porque a gente tem que estar atento para as coisas que não estavam na pauta às 10 da manhã, então é bastante flexível, ao longo do dia pode se ajustando. E as pessoas começam a trabalhar, assim, não necessariamente as pessoas começam a trabalhar todos os dias um determinado assunto, né? Tem matérias que são mais complexas, tem um assunto específico que a gente tem colegas trabalhando há uma semana na pauta, tem outros assuntos que exigem 2 semanas, tem assuntos que exigem 6 meses, dependendo da complexidade do assunto. São tempos diferentes, tem o assunto do dia, da semana, do mês e do semestre. Eu acho que talvez mais tempo que isso a colega Letícia Duarte ficou fazendo a famosa matéria hoje a gente já pode chamar o Felipe pelo nome, né? Que era a história de uma criança que era uma criança de rua, e, enfim, hoje já é maior, tá louco de feliz lá, o Felipe, a gente brinca que ele chama a Letícia de mãe, mas isso não é economia, ou é economia porque, né, de alguma forma está relacionado, mas só para dar uma ideia, assim, de que nem tudo é decidido na reunião daquele dia. E tem dias que não tem um assunto do dia. Então a gente aproveita para ter um pouco mais de tranquilidade, para tratar assuntos com um pouco mais de profundidade quando é possível. E quando tem mais de uma pauta, vamos supor, por dia na área de econômica, vocês decidem pela proximidade com a sociedade, assim, que atinge mais a sociedade? A gente, a partir da definição do novo posicionamento, que é o perto junto de 0 hora está mais presente no que ela faz mais diferença, porque muitas vezes os leitores dizem pra gente, olha, tem um determinado noticiário que vai desde economia até a Lava Jato, que ele é mais ou menos padrão em todos os jornais. Todo mundo tem acesso mais ou menos às mesmas informações, todo mundo repete as mesmas informações. Então, a gente tirou um pouquinho o pé desses assuntos que chegam até a gente por agência, por exemplo, porque a gente tem serviço de agência de notícias nacional e internacional. Tudo que a gente pode tirar o pé e focar no que interessa mais, que só 0 hora vai fazer, ou só 0 hora vai fazer, com a profundidade que o leitor quer, a gente tem apostado mais a partir dessa definição do novo posicionamento. Então tem assuntos que a gente está trabalhando que eu não posso comentar, que são super importantes aqui para a economia do Estado, e que a gente está dedicando um profissional full time para tratar desse assunto. E aí, no dia a dia, a gente vai administrando. Dá pra gente resolver com a agência e botar um pouquinho de penso local? Dá. Dá pra gente resolver só com a agência? Dá. A gente precisa... aí vai, conforme a pauta, conforme o caso, a gente vai definindo qual é o tamanho da atenção e do esforço e da mão de obra que o assunto vai requerer da gente aqui na redação. Oi pessoal, eu sou Marta Esfredo, colunista de Economia de 0 Hora, e queria convidar vocês a descobrir esse maravilhoso mundo da economia, que não é chato e não é só número, tem coisa muito mais interessante do que isso acontecendo por aí. A gente está vendo todo dia, por exemplo, essa moçada super interessada fazendo startups e criando iniciativas do nada, tendo ideias. Agora mesmo a gente está registrando na coluna de hoje que Porto Alegre entrou finalmente
no mapa mundial das capitais de inovação, e tem muita gente, por exemplo, até do interior do estado, fazendo startup lá na sua cidade, lá na sua garagem, lá na sala da sua casa. Isso também é economia, e economia, como vocês sabem, né, quando a gente não tem dinheiro, fica em casa, embaixo da cama, tá em tudo. Eu me divirto muito fazendo isso e procuro conciliar duas coisas que eu adoro, que são economia e cinema. Não por acaso, criei uma sessão de cinema na coluna de economia que mostra como o cinema vem falando sobre os fenômenos da economia. Dá para se divertir bastante, e mais importante ainda, dá para a gente aprender bastante e dá para a gente entender como é que as coisas funcionam e como elas se relacionam na parte que mais a gente tem sensibilidade, que é naquela história do bolso. Confiram com a gente.